7h24, estamos de volta com T News e agora na Rádio T, o assunto é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até porque esse assunto tomou conta do país, tomou conta da vida da população, até mesmo aqueles que não costumam falar de política ou não gostam de discutir política, hoje discutem a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E em terras brasileiras, esse artifício político foi utilizado contra o presidente Fernando Collor de Mello em 1992 e, certa medida, marcou a consolidação da democracia no país. Após a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, membros do Poder Legislativo comprovaram várias denúncias de corrupção contra o presidente. Com isso, mediante a votação da Câmara dos Deputados e a aprovação do Senado, Fernando Collor foi destituído do cargo e perdeu seus direitos políticos durante 8 anos. E, novamente, o país vive este cenário. Mas é preciso entender que o processo de impeachment que está tramitando na Câmara dos Deputados, após a formação da comissão que conta com 65 deputados, não é referente à Operação Lava Jato, e sim às pedaladas fiscais, ou seja, crimes de responsabilidade fiscal. Como alguns pontos, por exemplo, as manobras fiscais que teriam sido praticadas em 2014 e podem ter se estendido para 2015, é um dos argumentos que mais se discutiu ao longo de 2015. A responsabilização da presidente na compra da refinaria em Pasadena pela Petrobras, culminando em sérios prejuízos para a estatal. Na época, em 2006, Dilma presidia o Conselho de Administração da companhia. E outro ponto diz respeito à abertura de créditos suplementares em 2014 e 2015, sem consultar o Congresso. E para discutir esse assunto, estão conosco aqui o deputado federal Sandro Alex, do PSD, que nos próximos dias vai assumir a presidência do partido. Bom dia, deputado, tudo bem? Olá, bom dia a todos. É um bom sábado, um bom final de semana a todos. Também está conosco o deputado estadual Péricles de Mello, do PT. Bom dia, deputado. Bom dia aos ouvintes da Rádio T. Para mim é uma alegria poder participar desse debate tão importante na história do nosso país. Também contamos com a participação do coronel Marco Aurélio Tchervonka, que representa o movimento Vem Pra Luta PG. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia, deputados, bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. O nome do movimento é Vem Pra Rua. Vem Pra Rua. E nós também estamos recebendo o professor e doutor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e que atua no campo da pesquisa científica nas áreas de política pública, democracia e organização de movimentos sociais. Professor Sérgio Luiz Gadini, um bom dia. Bom dia, satisfação em participar desse debate. Eu já começo perguntando para o professor Gadini, como que o senhor faz um contexto dessa situação em que vive o país hoje, nesse processo do impeachment? O senhor defende que o impeachment vai contra a democracia, mas o impeachment não se trata também de um processo democrático e está previsto na Constituição brasileira? Sem dúvida, Cláudio. Essa é a questão central. Agora, é preciso situar este cenário. Em primeiro lugar, não dá para dissociar que qualquer forma de desrespeito humano, trabalhista, social, historicamente, quem paga a conta é o trabalhador, é o contribuinte, e não é o empresário, não é o político dos partidos convencionais, e também não é o representante dos grandes grupos que já estruturados, né, a chamada Casa Grande, a senzala brasileira. A outra referência é a seguinte: no Brasil, o regime de impunidade, ele também, historicamente, desde que existe Brasil, ele beneficiou sonegadores, grandes grupos empresariais, políticos convencionais. O que isso tem a ver com o cenário do impeachment? Nesse mesmo histórico que nós temos, em que a impunidade é a regra e quem paga a conta é o trabalhador, qualquer ameaça de golpe ou de desrespeito, seja ele para assegurar determinado dispositivo constitucional, que aí sim o impeachment está previsto, quem vai pagar lá adiante é o trabalhador. Então essa é a nossa questão central. Se a gente reduzir o debate a favor ou contra o impeachment, nós criamos um clima de torcida organizada e não conseguimos discutir os problemas centrais. Seguramente, um governo à frente, após um cenário de impeachment, em nada vai mudar para 99% da população. Essa é a questão central para nós. Então, se você reduzir o Brasil a impeachment ou não impeachment, ou você é a favor ou contra o governo, qual é a pergunta? É possível defender movimentos sociais e autonomia de opinião sem passar por esse Fla-Flu, por esse Atletiba ou por esse Grenal? Agora eu pergunto para o coronel Tchervonka, que faz parte do movimento Vem Pra Rua PG, que aderiu às manifestações, inclusive, que ocorreram em todo o país, se apenas
a saída da presidente Dilma Rousseff, como o movimento vem defendendo de forma incisiva, resolve o problema do país? Por que o movimento acredita que a solução para o país é a saída da presidente Dilma Rousseff? Na verdade, o foco central do problema é o combate à corrupção. A corrupção, no momento, está personificada no governo petista que dirige a nossa nação. Então, nós não somos contra o PT, não somos contra a presidente Dilma, não somos contra Eduardo Cunha, não somos contra Renan Calheiros, nem ninguém. Nós somos contra quem for corrupto. No momento, existe um processo em andamento contra a presidente Dilma pelas pedaladas fiscais. Nós não queremos, como disse o professor Gadini, discutir o ponto central sem polarizar entre pró e contra impeachment, sem, contudo, cumprir a lei. Nós queremos que a lei seja cumprida. Todo mundo me pergunta, mas pensam que a corrupção começou com o PT? Pensam que começou com Dilma ou com Lula? Nós sabemos que não. Mas quem está sendo acusado agora, por ser agora presidente, é Dilma Rousseff. Então nós queremos que ela seja responsabilizada na forma da lei e, se houver comprovação de cada um dos envolvidos, tanto do presente quanto do passado, sejam também responsabilizados. Agora, deputado Sandro, o senhor sempre está muito claro no seu posicionamento em relação ao impeachment. Inclusive, essa semana foi um embate muito grande dentro da Câmara Federal. Inclusive, os deputados ficaram até 4h40 nesta madrugada discutindo em relação ao impeachment, as pedaladas fiscais. Mas eu pergunto, somente as pedaladas fiscais configuram o impeachment? Também não é somente o embate político que pode derrubar a presidente Dilma Rousseff? Olha, este governo, ele poderia ter um impeachment por dia. Aliás, já tem abertura de vários pedidos. Só esta semana, o que nós ouvimos, acompanhamos nas delações feitas por construtoras envolvidas em corrupção, já gerariam um novo processo. Assim como aconteceu na última semana, onde a própria Ordem dos Advogados do Brasil também fez mais um processo. Nós estamos diante de um quadro onde qual é o problema central? Respeitar a ordem constitucional. Eu concordo que a melhor saída não seria o impeachment da presidente da República. A saída mais óbvia, a melhor saída, seria a renúncia da presidente da República, porque não tem condições mais de governabilidade diante do quadro que se estabeleceu e que eles vão, por mais que eu venha aqui explicar os crimes cometidos de responsabilidade fiscal, de pedaladas, que os próprios órgãos de fiscalização e controle já denunciaram e constataram, não vão aceitar. Aliás, eles têm dificuldade, hoje o governo tem dificuldade em aceitar o cumprimento das leis. Essa é a verdade do Brasil. Então o melhor caminho seria a renúncia. É o mais óbvio e o mais rápido. Infelizmente, não tem essa grandeza de fazer com que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver, com a ausência e que eles possam responder os seus crimes fora do poder, fora das benesses do poder. Esse seria o melhor caminho. Já que não há esta renúncia, então o caminho constitucional, jurídico legal, é o impeachment, que nesse momento está sendo analisado na Câmara dos Deputados pela sua admissibilidade. A instância julgadora, Senado, o Senado vai formar o julgamento do processo. Nesse momento, o meu voto é sim pela admissibilidade. Está comprovado o crime de responsabilidade. E vou até mais. Não é nem crime de responsabilidade, é a irresponsabilidade desse governo à frente. E isso está muito claro e óbvio para a população brasileira. Agora eu pergunto ao deputado Péricles. Deputado, o PT fala em golpe, o PT fala que a oposição está tentando conseguir o poder através desse golpe, mas isso significa dizer, então, deputado, que o PT não cometeu crimes, que a presidente Dilma não cometeu essas pedaladas fiscais? Seria tudo intriga da oposição? Não há argumentos para impeachment, deputado? É claro na fala do Coronel Cervonca do Sandro que as pedaladas fiscais é um álibi para encobrir outras razões. Por isso que nós achamos que o impeachment é um golpe. E toda a história do Brasil, do Chile,
Os golpes sempre se articularam com as mesmas forças políticas que estão articulando esse golpe. Essa é a nossa posição. Não há nenhum crime que Dilma cometeu. Não há nenhuma denúncia da Lava Jato contra ela. Então, nesse sentido, é um golpe articulado pela mídia, pela elite econômica que manda no Brasil, a elite mundial, e o Poder Judiciário, infelizmente. Deputado Sandro, o senhor concorda com esse argumento de que não há realmente argumentos para o impeachment? O senador Delcídio, ele é da oposição? Eu não acredito que o senador Delcídio seja realmente da oposição. Ele é o próprio senador que foi, então, preso pela Operação Lava Jato por obstruir a operação de investigação, e ele fez hoje uma delação, onde já está, inclusive, homologada, onde ele, como líder do governo, denunciou os crimes cometidos por esse governo. Ele não é da oposição. Ele é do governo. Foi os últimos a fazer a delação. Aliás, a delação dele também já se constitui um novo pedido de impeachment da presidente da República. Ou seja, nós estamos falando aqui do crime de responsabilidade cometido pelo governo federal, que eles negam. Agora, quem é que constatou? Foi a oposição ou foi o Tribunal de Contas da União? Que é, inclusive, um órgão de fiscalização. O Tribunal de Contas da União é a oposição? Não, nós estamos falando aqui de um órgão de fiscalização e controle. Então, não se pode dizer que nós estamos inventando um golpe. Não. O que eles têm dificuldade é de assumir as responsabilidades e de assumir que nós estamos no cumprimento das leis, da ordem constitucional. Agora, é claro, é óbvio que nós temos muito mais a falar, não só dos crimes de responsabilidade. Poderíamos falar aqui das notícias de ontem, das notícias de um pouco... O deputado, é o seguinte, tá correta a análise. Agora, veja bem, eu fico muito tranquilo para dizer que o impeachment é legalmente previsto, tudo isso está ok, não há problema nenhum nisso, e nós temos um ponto em comum. Também avalio que a presidente deveria renunciar. Agora, junto com a renúncia da presidente, todos os partidos que nós temos, dos 32 partidos oficialmente existentes no Brasil, 28 estão envolvidos em sistema de financiamento empresarial privado, que é um modelo considerado corrupto no Brasil. Se essa é a real, de que mais de 95% do Congresso Nacional sobrevive e se reelege nessa estrutura, o correto então seria a gente dizer renúncia coletivas. Essa é a referência, porque aí não teríamos uma decisão seletiva. Esse é o central. Se a gente tornar o debate do impeachment e focar só em um grupo ou partido, a gente faz um processo seletivo e você está correto, tudo isso que você levantou, Tribunal de Contas, dados, tudo isso é aprovado. Mas nós também temos corrupção aqui em Ponta Grossa, no Palácio da Ronda. Nós temos o senhor acha que é a favor de eleições gerais novamente para o Brasil? Você acha que ia resolver algum problema? Nós temos que avançar nesse debate, Clarison, porque se é preciso dizer que os partidos deveriam ter a dignidade de dizer eu coloco meu mandato à disposição, esse cenário todo, só a comissão de impeachment dos 65, 37 tem denúncias com documentação comprovada. Ou seja, não teria um moral, digamos assim, suficiente para estar julgando esse impeachment. Exato, esse é o nosso grande problema. Daí a gente vê o problema lá no bairro seguinte e não vê o problema em casa, não vê o problema nos demais grupos, nos demais partidos. Aí sim a leitura é seletiva, ela não é uma leitura justa e pelo menos plural da realidade. Mas o processo o processo de impeachment só se dá para presidente da República. Não existe processo de impeachment contra os senadores, contra os deputados, contra os partidos. E nem contra esse presidente. Então, eu concordo. Aliás, para o senhor Eduardo Cunha, não é impeachment. Para ele é cassação do mandato e lá estou eu dando meu voto sim, professor. E por que Por que a Câmara não é tão forte assim nessa saída do Cunha? Por que a gente percebe, e a gente sabe que tem muitos deputados que tiveram financiamento do Eduardo Cunha durante a campanha, são mais de 200 deputados, e acabam ficando até amarrados ao presidente. Sabemos das manobras que ele faz, e nós não percebemos uma Câmara dos Deputados pedindo, por exemplo, afastamento do Eduardo Cunha, que sejam comprovadas as irregularidades. Muitos dizem, mas ele faz as manobras lá dentro e a gente não consegue. Mas por que a Câmara não é mais forte em relação ao Eduardo Cunha? Porque realmente ele exerce o maior poder na Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados. Assim como a presidente da República impede também, nós estamos com o processo de impedimento da presidente da República desde o ano passado, assim como o caso do senhor Eduardo Cunha.
Então, da mesma forma que ela pressiona e consegue ganhar tempo, e negociou o seu tempo, o presidente, mas o tempo de todos chegará. O que nós estamos na discussão hoje, eu não tenho dúvida do fim do governo PT. O governo já acabou. O que nós estamos discutindo é quando eles sairão. Eles podem sair pelo TSE, que vai demorar um pouco mais. Eles poderiam sair pelo impedimento, poderiam sair pela renúncia. O ideal era sair o quanto antes do poder. Não há mais governo no país. Mas nós vamos entregar de bandeja para o PMDB, deputado? Eles fizeram uma chapa. Eles compuseram uma chapa. Você votou na presidente e no vice-presidente da República. Eles foram eleitos pela população. Ele não é biônico, ele não chegou lá sem voto. Ele chegou lá compondo uma chapa. Hoje não há impedimento do vice. O senhor acha que deveria ter? O senhor acha que deveria ter também? Porque já tivemos algumas informações relacionadas também ao Michel Temer. E até agora, óbvio que isso precisa ser comprovado. Mas muito se fala sobre o que vai mudar no país com a saída da Dilma, ficando o Michel Temer, que também, inclusive, foi citado na Lava Jato, inclusive pelo senador Delcídio, na sua delação. Defender o PMDB no Brasil, Sandrão, é um problema que vale hoje a mesma dificuldade de defender o PT. Politicamente é indefensável. Não há como defender o PT nas ruas ou o governo do PT nas ruas e explicar para a população que não há corrupção, que não há indício. É a mesma situação dos demais partidos. É a nossa referência de espelhar, de olhar. Então, se a gente pegar os governos estaduais, a gente vai verificar que um sujeito que rouba a merenda das crianças defende o impeachment. Mas aí cabe a Assembleia Legislativa. Nós estamos discutindo aqui, a Câmara Federal, o que me cabe nesse momento? Votar o impedimento da presidente. Não há dispositivo constitucional de voto para o Michel Temer. Não há dispositivo constitucional hoje para eleições Sandro, a gente tem que usar a Constituição para olhar e fazer com que esse país seja, pelo menos, que assegure que as pessoas sejam tratadas da mesma forma. Se a gente usa apenas como dispositivo para defender uma posição política partidária, a gente está sendo muito parcial. Se você é deputado eleito por toda a região e também deve pensar nesta lógica. Agora, se você olhar apenas do ponto de vista do teu partido, que agora se mudou de partido, então já não é mais a mesma leitura, inevitavelmente você vai se colocar em um cenário que olha apenas a vidraça do outro lado da pista. Para representantes dos movimentos sociais que dizem que é preciso acabar com a corrupção, o único aspecto que a Lava Jato prometeu e não cumpriu até agora é a ideia do fim da impunidade. Esse é o nosso problema. Como a Lava Jato não cumpriu, ela cria um cenário fantasioso de fumaça. Que a gente vê a ladroagem do outro lado da rua, a gente vê a ladroagem na outra cidade, mas não vê na nossa situação. Então não dá pra gente pegar só, mas impeachment é apenas da presidente. É preciso dizer... Mas legalmente professor. Não há como mudar a Constituição. Mas vocês não querem discutir, coronel, isso? Essa é a questão. Por que vocês não querem discutir? Mas eu queria dar uma opinião. Não sei se eu posso, o debate a 4 eu queria dar uma opinião, veja bem. O que vai resolver o sistema da corrupção caçar Dilma? Nada. É um grande golpe. Na verdade, esse golpe começou a ser articulado... Discordo do senhor. É uma das coisas. A sua hora de falar. Desculpa, coronel. O golpe começou a ser articulado logo depois da eleição, 1000 desculpas até encontrarem um foco auxiliado pelo TCU, que tinha um corrupto dirigindo o TCU, que comandou esse golpe, articulado com a mídia, com o setor do Poder Judiciário, que não vai resolver nada. Nada. O sistema da corrupção está sendo investigado. Se alguém foi corrupto, tem que pagar. Mas tem que seguir a democracia, a Constituição. O que o Poder Judiciário não está seguindo é seletivo o Poder Judiciário. As delações premiadas, as prisões indefinidas são autoritárias. Obrigam a pessoa a delatar. O deputado Sandro falou da delação de ontem. Bom, o senhor recebeu o recurso da Andrade Gutierrez na sua campanha? Não recebi. Mas de alguma empresa, com certeza. Mesmo que o senhor não saiba, que dentro do seu partido, eu, por exemplo, meu partido deu dinheiro para mim, não sabia de quem era. Essas empresas financiam todos os partidos políticos em toda a sua história. São grandes monopólios que governam o pedágio no Paraná. Aliás, o único pedágio do Beto Richa é a Andrade Gutierrez, que ganhou sem licitação. A Andrade Gutierrez não, a Odebrecht. Fez o projeto sem licitação e foi a única que participou. Eles mandam no pedágio. É um sistema histórico que vem da ditadura militar. É a maior empresa, uma das maiores do mundo. Uma empresa muito organizada. É um conluio entre empresários. E a corrupção está em todos os partidos. Agora, tirar a Dilma é um golpe para acabar justamente com a investigação da Lava Jato, ter o objetivo de destruir a Dilma e o PT. Essa é a minha opinião. Vou fazer uma pergunta para o coronel, posso? Por que vocês não nos ajudam a combater a corrupção? Eu acho que é corretíssimo, nós temos em comum o fato de que a gente quer acabar com a corrupção, os movimentos sociais. Perfeito. Seja do aspecto... Por que vocês não nos ajudam a acabar com a corrupção em outras frentes, em outros setores sociais?
Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para os movimentos sociais. Veja Porque daí a só, gente se aproxima. Mas hoje os movimentos sociais estão envolvidos na corrupção, professor. Hoje nós temos aqui Movimento Sem Terra, foi a última denúncia hoje com o envolvimento, inclusive, com o INCRA. Nós temos hoje os próprios sindicatos, você tem os próprios sindicatos hoje envolvidos. Você tem a UNE envolvida. Você tem a UNE envolvida hoje. Coronel Tervão, responda, por favor. Eu não consigo falar. Muito obrigado. Primeiro, voltando lá ao professor. Eu já disse no início, nós não somos contra a Dilma nem contra o PT, somos contra a corrupção. Nós também. De todos. E à medida que vamos deparando com cada um desses fatos, vamos lutando, e o nosso instrumento, professor, eu estou aqui como cidadão e não como coronel. O nosso instrumento é o grito. Então nós reunimos quase 7 milhões de pessoas nas ruas do Brasil para gritar contra a corrupção. Não escolhemos placas, essa pode, aquela não pode. Quem quis ir com o cartaz fora Dilma foi. Só fazendo um complemento à pergunta, professor Gadini, eu acho que ele quis falar no sentido assim, das outras esferas. Por exemplo, nós temos um governador no Paraná, o governador Beto Richa, que é investigado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à Operação Publicana. No nosso movimento havia placas, camisetas, brados, fora Beto Richa. Que ótimo. Fora Beto Richa. Basta participar do movimento conosco, porque nós não excluímos ninguém. E vai participar, vai ter oportunidade de gritar contra todas essas coisas. Mais uma coisa, o senhor falou da corrupção generalizada e que é histórica no Brasil desde tempo imperial. E o senhor, no calor aqui, disse uma coisa grave que eu gostaria até de lhe pedir uma ajuda. O senhor disse que a corrupção também está instalada no Palácio da Ronda. Eu gostaria que, se o senhor tem alguma denúncia sólida, concreta, a fazer, por favor, procure os meios legais para isso. Né, a própria Rádio T, Coronel, noticiou a história do Mercado da Família. Sim, e também superfaturamento da Mission Fest, também nós noticiamos isso. Se o senhor entende que isso não é nem indício de corrupção, não, então... eu só quero que o senhor traga novas denúncias, que o que está sendo apurado já está sendo apurado. Não, mas o que está sendo apurado e não saiu do papel. Por exemplo, nós temos denúncias de suspeitas e indícios, não só dessa gestão, mas as anteriores também. Então não há... dar um exemplo. Só para o senhor saber, ninguém na prefeitura concorda com corrupção. Que e ótimo. Aí há meios, há tribunais, há fóruns específicos para tratar desses assuntos. Queria dar um exemplo. Pérez, O deputado Sandro acabou de citar. Veja, deputado Sandro, eu respeito, tem informação. O senhor falou uma besteira tão grande agora. Imagine o povo que não tem a informação que o senhor tem. Uma denúncia contra o INCRA às vésperas do impeachment. O senhor sabia que eles dizem empresário, que todo assentado tem CNPJ? Então o TCU fez uma lista ridícula. Qualquer assentado que tem CNPJ é empresário. Político. Tem um vereador em Teixeira Soares que é vereador, é do assentamento, o pai dele. Hoje tem 8 milhões de pessoas no Brasil assentadas. No Paraná, 21 mil famílias, que são empresários, sim. Tem vereadores, agora onde mataram 2 sem terra, tem 2 vereadores do assentamento. Eu gostaria de levar o senhor ao assentamento, deputado, se o senhor não conhece. Eles produzem muito. Leite, por exemplo, Batavo, para Caçulã, é assentamento que produz. Então aí que a mídia trabalha. Se até o deputado Santos foi convencido pela mídia de uma crise de assentamento, o que eu calcule as pessoas que não têm informação. Vocês vejam um massacre midiático hoje contra um partido, contra uma pessoa que foi o maior líder da história. Na verdade, não é uma quadrilha. Agora eu vou falar, uma quadrilha. A quadrilha nós sabemos quem são historicamente, quem que é rico. Quem que fica rico na política não é o PT, não. Pegue os patrimônios não é o Lula. do PT. Não é o Lula. O Lula ficou rico como o Fernando Henrique Cardoso, não tem com palestras. Com não. palestras depois realmente, 20 milhões em palestras. Só um por vez, por favor. Agora o FHC investigado? Não. Conclua seu... Para mim, se investiga tudo claro isso. É um processo seletivo que quer aniquilar um partido. Posso fazer uma pergunta para o primeiro deputado Pérez saiu do governo com 80% de aprovação popular, que todas as obras do seu irmão são do governo federal, praticamente todas. Olha, todas. O que eu vou... 18 mil casos populares em Ponta Grossa. E assim por diante. Veja, quanto mais eu ouço o PT falar, mais eu fico convencido que o meu voto é sim pelo impedimento. Porque é uma inversão de valores. Você tem hoje um partido que acusa Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário e imprensa.
Eles acusam justamente aqueles que investigam, denunciam e trazem a informação. Segundo o PT, a culpa é do Sérgio Moro. Não. Se você pegar hoje a relação de senadores que entraram com um procedimento contra o PT e o PCdoB, querem caçar hoje o Sérgio Moro, porque a culpa é do Sérgio Moro. A corrupção não é do PT, não é do Lula, não é da Dilma. Aliás, a delação do senhor Delcídio, que é do PT, ele fala de obstrução à justiça da senhora Dilma Rousseff. Mas delação de pessoas desesperadas. É o líder do seu governo falando. Delação tem que ter prova. É o líder do seu governo. Tem que ter prova. O líder do seu governo. 7h04. Eu quero pedir licença para ler um trecho, deputado, e demais debatedores. Rapidamente, Coronel, que nós do estamos que ir pro caderno de intervalo. teses do PT, resultado do 5º Congresso Nacional realizado em Salvador, na Bahia, em junho de 2015. Como já definimos, o partido é contra a corrupção, contra a conciliação com a corrupção, contra a conivência com a corrupção. Exatamente. Filiados com função de dirigente. Exatamente. Na condição de réu sob inquérito criminal em processos de apuração de corrupção, devem ser afastados preventivamente, garantindo o direito de defesa enquanto perdurarem esses processos. A Dilma é réu? O Lula é réu? O Lula é réu, coronel? O senhor me permita Mas eu terminar... pergunto, o senhor é réu, Lula? O senhor me permita a terminar... Dilma é réu? Primeiro a leitura, por favor. leitura, deputado. Ele deveria ser réu, confesso. Num outro trecho, o PT já decidiu expulsar sumariamente todo filiado que estiver comprovadamente envolvido com casos de corrupção... Comprovadamente. Que é incompatível com os valores socialistas, democráticos e republicanos por nós defendidos. Claro. Um último trecho Assina embaixo. Sim, Tá. um último trecho que eu quero ler e que diz bem o que o deputado Sandro está tentando citar. A esquerda marxista aponta para a direção do partido. Item 7, letra C, na página 4 do último capítulo. Demitir os ministros capitalistas, romper com partidos do capital, constituir um governo apoiado nas organizações populares, na CUT, no MST, entre outros. Exigir publicamente e combater pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram na farsa da ação penal 470, a liberdade imediata e anulação da sentença dos dirigentes do PT. Isso é uma afronta ao Estado de Direito que vivemos. Pessoas comprovadamente foram condenados na ação penal 470, foram postos em liberdade diante de manobras e nós vamos vendo a cada dia a coisa degringolando. Volto a falar do MST. Por falta de ação, por falta de... 2 assassinados anteontem. 2 mortos, deputado. Eu vi o carro varado de bala. Eu tenho as fotografias aqui. Sim. São 3 mil pessoas assentadas em... Exatamente. O que nós precisamos é esperar a apuração. Claro, criar juízo de valor antes disso. Mas agora tem que fazer isso no impeachment também. Não pode criar juízo de valor antes. Uma presidente que não é réu, não é réu, apenas investigado. O partido não deixa investigar. O deputado Sandro Alex já falou muito claramente. Não se deixa investigar. Não é possível. A comissão está avaliando agora a questão da admissibilidade do processo de impeachment. Quem comanda esse processo é um abutre político, o maior corrupto do Brasil, este sim, com 57 milhões de dinheiro, com 7 contas no exterior, na Suíça, ele que vai governar o Brasil junto com o Não, ele não vai, ele é réu. Segundo na hierarquia. Como ele vai ser o segundo? Mas ele é réu, não pode assumir. Na hierarquia. Ele vai ser caçado. Como é que não tiram ele? Porque ele não pode assumir. Réu não assume, seu momento ele vai ser Você está enganado, ele não vai assumir nada. Por favor. E aliás, o impeachment não é do Cunha, o impeachment é do povo brasileiro. Não é dele. Infelizmente, é ele que está à frente. Como a ditadura militar foi do povo brasileiro. Foi do povo brasileiro. Assim como o PT fez no passado. Militar foi o impeachment é constitucional. Nós vamos ao intervalo, nós já voltamos com mais informações. E vai ser aprovado. 7h56, estamos de volta com o nosso T-News, hoje debatendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu quero perguntar para todos os nossos participantes aqui, Gadini, o Sandro, o Péricles e também o Coronel Tchervonka, a respeito de como vai ficar a nossa população brasileira
com impeachment ou sem impeachment? A gente percebe um discurso de ódio, muitas vezes até essa polarização partidária. Então, o que eu quero saber de cada um dos participantes? Como que vocês avaliam isso? Como é que fica a população brasileira saindo a Dilma ou ficando Dilma? Professor Gadini. Eu penso que os dirigentes partidários têm uma grande responsabilidade em acabar com esse ódio que está nas redes sociais, com esse clima de ameaça ou com esse clima de hostilidade com as pessoas que pensam diferente. E aí os dirigentes partidários têm esse papel, eles têm que ir à rua, têm que ir aos meios de comunicação, têm que falar com seus filiados, com seus grupos, enfim, para acabar com esse clima de hostilidade de ambos os lados. Combater a corrupção, se a gente de fato for bem franco e olhar no espelho de igual para igual com as pessoas próximas da gente, dos 32 partidos, eu volto a lembrar, 28 estão envolvidos em um sistema considerado corrupto. E os indícios de corrupção, seja ele em Ponta Grossa, seja o cenário do estado do Paraná, onde em 29 de abril do ano passado, o governo do estado colocou 4.500 policiais para cercar o Palácio do Iguaçu e o entorno do Centro Cívico para evitar a manifestação de servidores públicos. Eu sou servidores públicos, estava lá, participei e acompanhei diretamente a brutalidade com que os governos tratam esse negócio. Então veja, é um cenário nacional, endêmico, perverso, que beneficia os grandes partidos nesse sistema político. Se a gente não atacar esse sistema e apenas trocar a cabeça ou trocar a guarda, nós entramos em um cenário que em nada vai contribuir com a população. Esse é o negócio. Agora a gente tem que olhar e ser bem honesto e reconhecer que nós temos indício de corrupção em Ponta Grossa, no Centro Cívico e muita coisa em Brasília. Isso nós temos em comum, e se nós não encontrarmos e associarmos esse debate ao fim de privilégios para grupos dominadores, para grupos históricos, nós estamos enganando as pessoas, estamos nos enganando. Ok. Coronel Chervonka, por favor, esse clima de ódio. Na verdade, as coisas vão se exacerbando à medida que vão acontecendo os fatos e a gente não vai vendo a resposta que o povo espera. O povo clama por uma mudança de comportamento que começa na minha casa, na sua casa, ouvinte, nas pequenas coisas, educando o seu filho. Não adianta a gente querer mudança do combate à corrupção nas altas esferas se nossos filhos cometem pequenas infrações em casa e nós concordamos com isso, muitas vezes achamos até graça. Então começa por aí. Na verdade, nós sabemos que quem precisa ser punido são as pessoas. As entidades, os entes do Estado, o governo, os partidos e sua direção são entes etéreos, são personificados através de cada um de nós. Essas pessoas que cometem as irregularidades é que precisam ser punidas. Então nós queremos seriedade nisso, à medida que forem sendo encontradas as irregularidades, apuradas segundo um processo legal, que é o Estado de Direito no Brasil, e a competente punição. Deputado Sandro Alex, o seu posicionamento em relação a isso, a como a população vai reagir a essa questão do impeachment? Olha, quero dizer aos senhores que investigação para tudo e para todos, seja para o presidente da República, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para qualquer. Inclusive, professor, se o senhor tiver qualquer denúncia, o senhor pode me dar, que eu mesmo protocolo no Ministério Público, porque acredito nas instituições que o PT condena, como Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, Tribunal de Contas e Imprensa Livre. Pois eu ainda acredito nessas instituições. E se hoje nós temos uma população revoltada, porque a palavra é revolta, não é ódio, é uma revolta, porque você vê hoje o ataque a um juiz que investigou o maior processo de corrupção do país, enquanto as pessoas que foram delatadas, que estão denunciadas, elas querem dizer que nada devem à sociedade. O meu voto em respeito à sociedade e aos eleitores da cidade de Ponta Grossa será sim pelo impeachment, pelo processo de impedimento, admissibilidade, pelo crime de responsabilidade. E desde que eu tomei a minha decisão, do ano passado até hoje, só me fortaleceu ainda mais a tese de votar sim. De tudo o que aconteceu de lá para cá, e são mais 9 processos de impeachment que foram abertos, fortalece ainda mais a tese de que o correto seria ela renunciar.
Mas se não o fizer, vai ser impedida de estar à frente do poder. Deputado Pérez, sua conclusão. Na verdade, ninguém ataca o juiz Sérgio Moro. O que nós achamos é que se o Poder Judiciário desrespeita a Constituição, que ele é o principal guardião, nós estamos caminhando para a ditadura, para o fim do Estado de Direito. O juiz Sérgio Moro é condenado quando ele pratica atos contra a Constituição, como o grampo ilegal da presidenta, que ele permitiu que vazasse para a imprensa, ele declarou que era transparente, se foi grampeado depois do horário que terminou a gravação. Isso é ilegal, isso é golpe, isso nós combatemos. Não as coisas boas que ele está fazendo, que o judiciário faz, pelo contrário, só avança a democracia. Segunda coisa, do fundo do meu coração, eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Tropical o seguinte: um dos principais motivos do impeachment, que está fazendo com que muitos deputados federais votem a favor, é que o impeachment vai ser usado para acabar com o ataque à corrupção da Operação Lava Jato, que é seletiva, escolher um bode expiatório, destruir do bode expiatório, que é o Lula e o PT, as coisas vão ter um grande acordão e vai diminuir progressivamente. A mídia vai começar a parar de falar. E muitos deputados federais envolvidos, inclusive financiados por Eduardo Cunha. E esse Eduardo Cunha, que é o pior abutre da política brasileira, que comanda o processo de impeachment, e que faz todas as manobras para impedir de ser cassado, esse vai ter muito poder junto com Michel Temer, e o grande acordo vai acabar com o combate à corrupção, que o governo PT, por mais erro ter cometido, foi o governo que mais permitiu o ataque à corrupção, fez várias legislações, e o próprio procurador da Lava Jato reconhece isso. Então eu quero que as pessoas pensem e reflitam que está em jogo no Brasil. Para nós, é um grande golpe, porque Dilma não cometeu nenhum delito, não é nem sequer réu, nem investigada. E ela vai ser caçada a prática de um golpe que a mídia, que manda no mundo, articulado com os grandes poderes, faz delações seletivas, escolheu o seu bode expiatório e seu salvador da pátria para continuar tudo como era, acabar com as conquistas sociais do Temer, faz exatamente isso, aponte para o futuro, que é o documento que o PMDB fez, acaba inclusive com o salário mínimo, não com o salário mínimo, mas com a progressão do salário mínimo, que é acima da inflação. Vai ser um golpe. As pessoas vão. Se acontecer esse impeachment, nós vamos voltar aqui e conversar com o povo brasileiro para saber quais foram as consequências desse golpe. Mas acho muito importante, agradeço o Coronel Sandro, o Gadini, que nós podemos vir aqui com mais tempo aprofundar as nossas posições, cada um de nós, sobre a questão do impeachment. Nós agradecemos a participação de todos aqui no nosso debate. Voltamos na segunda-feira a partir das 6h30 da manhã. A todos um bom fim de semana e com muita paz.